Bonsoir, la paix du Seigneur Jésus-Christ à vous tous. Boa noite, com a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Oui, mes frères et sœurs, Sim, meus irmãos. nous sommes de retour, Estamos de volta, comme tous les como vendredis, todas as à 19 sextas-feiras, heures. às 19 Nous sommes horas. là pour parler de quoi? Estamos aqui para falar de quê? De la parole de Dieu, Da palavra de de Deus. notre vie autant que De chrétien. nossas vidas como Et à cristãos. toi aussi, E você qui n'est também, pas encore chrétien, que não é cristão, mais par la grâce de Dieu, mas pela graça de Deus, tu peux l'être chrétien. você pode ser crente. Dès aujourd'hui, Desde à hoje, travers la parole de Dieu, pela palavra de Deus, qui va t'affranchir que aujourd'hui. vai te libertar hoje. Amen. Amém? Alors je suis heureux, Então eu estou comme feliz, tous les vendredis como soirs, todas as que nous sextas-noites, parlons de la parole que de nós Dieu, falamos da palavra et de nous Deus. apprendre encore plus E nós aprendemos ainda à mais travers la parole de Dieu, através da palavra dans de le nom Deus. de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Amen, mes frères et Amém, sœurs. meus irmãos e irmãs. Nous sommes sur le plateau d'émission Renaissance. Estamos no programa Emissão Renascer. Oui, Jésus a dit à Nicodème, Sim, Jesus falou a il Nicodemos, faut renaître de nouveau. tem que nascer de novo. Sinon, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Senão, não podemos ver o reino de Deus. Cela est nécessaire. Isso é necessário. Donc, ce programme, Então, este nous programa, l'appelons nós o chamamos Émission Renaissance. Emissão Renascer. Renaître de nouveau. Renascer de Pour novo. pouvoir Para poder entrer dans la gloire de Dieu. entrar no reino de Deus. Amen, mes frères et Amém, sœurs. meus irmãos? Alors, Então, aujourd'hui, hoje, nous avons un thème, nós temos um tema, comme chaque vendredi. como todas as sextas. Et à travers ce thème, on va parler ensemble. E através desse tema, vamos falar junto. Alors, le thème d'aujourd'hui, Então, o tema de hoje, qui verra la gloire de Dieu? quem verá a glória de Deus? Qui sont ceux qui verront la gloire de Dieu? Quem são aqueles que verão a glória de Deus? Nous allons Nós vamos poursuivre proceder, petit à petit. pequeno a Mais pequeno. avant cela, Mas antes nous disso, allons prier vamos orar pour remettre cette para entregar émission entre les a mains du Deus Seigneur Jésus. essa emissão entre as mãos de Jesus. Prie avec moi. Ore conosco. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils em Jésus-Christ nome do teu bien-aimé, Filho Jesus Cristo muito je te amado, remercie, mon Dieu, eu quero te agradecer, meu car tu Deus, nous as donné la vie, pois tu nos deste vida, comme tu le fais tous les jours. como fazes todos Tu os nous as dias. permis aujourd'hui Tu nos permitiste de hoje parler de toi de falarmos de ti, et d'apprendre encore plus de ta de parole. aprender ainda mais de tua palavra. Je te remercie Eu quero te agradecer pour la vie de cette personne. pela vida desta Au pessoa, nom de Jésus, no nome de Jesus. parle avec nous, Fale conosco, enseigne-nous, Seigneur, ensina-nos, Senhor, de ta parole. a tua palavra. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Mon ami, Meu amigo, ouvre ta Bible. abra sua Bíblia. Si tu n'as pas de Bible, Se você não tiver Bíblia, suive sur l'écran. leia na tela. L'évangile selon Marc, No Evangelho segundo Marcos, le chapitre 8, capítulo 8, le verset 38. verso 38. Jésus a parlé comme ça. Jesus falou assim: Car quiconque aura honte de moi porquanto qualquer que tiver vergonha de mim et de mes paroles e de minhas palavras, au milieu de cette génération no adultère meio desta geração de adúltera et pécheresse, e pecadora, le Fils de l'homme também o Filho do Homem aura aussi honte de lui se envergonhará dele, quand il viendra dans sa gloire, quando vier na sua glória, quand il viendra dans la gloire de son Père quando vier na glória de seu Pai, avec le saint ange. com os santos anjos. Amen. Amém? Jésus a dit quoi? O que foi que Jesus disse? Quiconque aura honte Quem se envergonhará de lui, dele, lui aussi, ele também il aura honte se de envergonhará cette personne desta pessoa devant son Père. diante de Quand seu il Pai. va revenir Quando ele voltará dans la gloire de son Père avec le saint na ange. glória de seu Pai com os seus santos anjos. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, mes amis, meus amigos, cette parole essa palavra est quelque chose é alguma coisa
Qui marche avec quelqu'un Quem anda com alguém qui lui fait honte? que lhe faz vergonha? Personne. Ninguém. Est-ce que vous allez marcher avec une Será personne que qui vous você- fait la honte? Pode andar com alguém que lhe faz vergonha? Une personne que tu ne veux pas qu'on voit avec toi? Uma pessoa que você não quer que ninguém veja Quelqu'un você que com tu ela. ne veux pas que personne sache que tu es ami avec cette E personne? você não quer que ninguém saiba que é seu amigo. Tu ne vas pas marcher avec cette Você personne. não pode andar com uma pessoa dessa. Des fois, il y en a des gens Existem pessoas qui sont amis avec des gens, que são amigos com pessoas, mais ils ne veulent pas que personne le voit avec cette personne. não quer que ninguém o veja com essa pessoa. Ils se voient, on va dire, en cachette Eles podem se ver só a eles avec cette personne. com essa pessoa. Il y en a des gens qui ont des amitiés qui ne veulent même pas présenter à ses véritables amis. Que tem amigos que ele não consegue apresentar Il ne para os veut pas que verdadeiros amigos. personne le voie avec cette Ele personne não quer que ninguém os veja acompanhados parce dessa qu'il a pessoa, honte porque ele se envergonha d'être accompagné par cette de estar personne. acompanhado dessa pessoa. Si tu as honte de Jésus, Se você se envergonha de Jesus, Jésus aura honte de toi Jesus se envergonhará de você devant son Père diante do seu Pai, quand il va revenir quando ele vai voltar dans la gloire du Père. na glória do Pai. Je suis chrétien, Eu sou cristão, mais dans mon travail, mas no meu emprego, je ne dis pas que je suis eu chrétien. não digo a ninguém que sou crente. Personne ne sait pas que je suis chrétien Ninguém sabe que sou crente. parce que j'ai honte Porque tenho que les vergonha gens sachent que je que suis as chrétien. pessoas acham que eu sou J'ai crente. honte de Jésus. Você tem vergonha de Jesus? Jésus aura honte de moi Jesus se envergonhará de mim devant son Père. diante do seu Pai. La Bible nous dit A Bíblia diz que nous ne devons pas que nós não devemos avoir honte ter vergonha d'être appelés de chrétiens. ser chamados crentes. Qui verront la gloire de Dieu? Quem verá a glória de Deus? Ceux qui n'auront pas honte de Jésus. Aquele que não se envergonha de Jesus. C'est ceux-là qui verront la gloire de Esses Dieu que dans vão leur ver a vie. glória de Deus na vida dela. Ici même, E esse mesmo, sur cette terre, sobre essa terra, avant qu'ils partent dans la gloire du Père. onde que ele vai a glória do Parce que Pai? Dieu va se manifester Porque Deus vai se manifestar dans la vie de tous ceux qui n'auront pas na honte de vida de Jésus. todos aqueles que não se envergonham. Je suis chrétien Eu sou crente quand je suis dans l'église. quando estou na igreja. Quand je mets le pied dehors, Quando eu ponho o pé fora, personne ne sait pas que je suis chrétien. ninguém sabe que sou crente. Dans mon travail, No meu emprego, personne ne sait pas que je suis chrétien. ninguém sabe que eu sou crente. Je ne parle pas de Dieu. Eu não falo Je ne de parle Deus. pas de Jésus en Eu dehors de não falo de l'église. Jesus fora da igreja. Quand je rencontre mes amis Quando eu encontro meus amigos qui ne sont pas chrétiens, que não são crentes, je ne parle pas de Jésus avec eux. eu não falo de Jesus com Parce eles. que j'ai honte qu'ils sachent que Porque je suis eu chrétien. tenho vergonha que eles sabem. Je ne veux pas qu'ils sachent que je marche avec ces Eu gens-là. não quero que eles saibam que eu falo, que eu ando com essas pessoas. Dieu, Deus, la parole de Dieu nous dit, a palavra de Deus nos dans la diz, propre bouche du Seigneur Jésus, pela boca própria de Jesus. quiconque aura honte de moi devant Quem se envergonhar de mim les diante hommes dos homens de cette génération dessa adultère, geração adúltera, pécheresse, pecadora, le Fils de l'homme o filho do homem aura aussi honte de lui terá vergonha também deles, quand il va venir dans la gloire du Père quando ele voltará para a avec glória les do Pai, saints anges. com os seus santos anjos. N'avoir pas honte Não se envergonhe de Jésus. de Jesus. N'avoir pas honte Não se envergonhe d'être chrétien. de ser crente. Au contraire, Ao contrário, monte sur le toit mostre sobre o telhado et criez, e grite: je suis chrétien, eu sou crente, je suis disciple de eu Jésus sou discípulo de et je Jesus suis fier de e l'être. eu tenho prazer em ser. Tu verras la gloire de Dieu Você vai ver a glória avant même de que Deus tu quittes cette terre. ainda antes de deixar a terra. Amen. Amém? Ouvris ta Bible avec moi. Abra sua Bíblia comigo. Selon l'évangile de Luc, No Evangelho de Lucas, pardon, l'évangile de Luc, Evangelho de Lucas, le chapitre 9, capítulo 9, le verset 26. verso 26. Jésus parle encore ici. Jesus ele fala mais uma vez aqui. Car quiconque
aura honte de moi et de mes paroles. Quem se envergonhar de mim, de minhas palavras, Le Fils de l'homme o Filho do Homem aura honte de lui terá vergonha, se envergonhará dele. quand il viendra dans sa gloire Quando vier na sua glória et dans celle du e Père na do Pai et des saintes e anges. dos santos anjos. Jésus a parlé encore une fois. Jesus, ele falou mais uma vez, Mon ami, amigo, cela isso est très important dans ta vie. é muito importante na Si sua tu vida. as honte d'être appelé chrétien, Se você se envergonha de ser chamado crente, tu ne verras pas la gloire de Dieu você nunca verá a glória de Deus. et tu ne rentreras pas non plus E dans le royaume de você Dieu. também não vai entrar no reino dos céus. Parce que de Deus. qui marche avec Jésus Porque quem anda com Jesus n'a pas honte de Jésus. não pode se envergonhar de Qui Jesus. parle de Jésus Quem fala de Jesus n'a pas honte de Jésus. não se envergonha de Jesus. Qui révèle à tout le monde qu'il est chrétien Quem revela a todos que ele é um crente en Jésus-Christ em Jesus Cristo n'a pas honte de Jésus. não tem vergonha de Tu Jesus. rentreras dans le royaume du Père, Tu entrará no reino do Pai, dans la gloire na glória du Père et du Fils. do Pai e do Filho. Mais si tu as honte de parler de Jésus, Mas se você se envergonha de falar de tu ne Jesus, peux pas marcher avec Jésus. você não pode andar com Qui Jesus. ne marche pas avec Jésus Quem não anda com ne Jesus peut pas rentrer dans la gloire de Dieu. não pode entrar na glória de Deus. Luc nous parle encore. Em Lucas diz assim também, Le chapitre 9, versets 27 et 28. capítulo 9, 27 e 28. Je vous le dis en vérité, Vos digo em verdade, quelques-uns de ceux qui sont ici alguns que há ne mourront point qu'ils ne vu le royaume de Dieu. não provarão a morte até que veja o reino de Deus. Environ 8 jours après qu'il a eu ces paroles, Quase 8 dias depois desta palavra, Jésus prit avec lui Pierre et Jean et Jacques Jesus tomou consigo Pedro, a João e Jacques e Tiago et il monta sur la montagne pour prier. e subiu na montanha para orar. Amen. Amém. Jésus a dit Jesus disse, quelques-uns alguns de ceux qui sont ici dos que estão aqui ne mourront point não qu'ils ne perecerão vu le royaume de Dieu. antes que vejam o reino de Ça veut Deus. dire que le royaume de Dieu, Quer dizer que o reino de il Deus, va se manifester ele vai se manifestar dans ta vie, na sua vida, ici même sur cette aqui terre, mesmo sobre a terra, avant même que tu pars dans la gloire. mesmo que você vá à glória de Deus. Il a dit quelques-uns. Ele disse alguns, Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. quer dizer que não são todos. Qui sont Quem são ceux qui verront la gloire de Dieu aqueles que verão a glória de avant de Deus partir sur cette terre? antes de partirem dessa terra? Ceux qui n'ont pas honte de Jésus. São aqueles que não se envergonham de C'est ceux Jesus, qui marchent avec Jésus. aqueles que andam com C'est Jesus, ceux qui ne s'éloignent pas de Jésus. aqueles que não se afastam de Jesus. Rappelez-vous, mercredi Lembre-se, dernier, quarta-feira passada, on a parlé nós falamos de la foule que Jésus a multiplié le pain et le que poisson. Jesus multiplicou o pão e o peixe. Quand Jésus a dit à ses disciples Quando Jesus falou aos seus que discípulos ça fait 3 jours que fazem 3 dias que cette foule est près de moi, que essa multidão está perto je de ne mim, veux pas les envoyer eu não vou à enviar jeun, em jejum, de peur que la force leur manque au chemin. a fim de que lhe falte força Parce que no ça fait caminho. 3 jours qu'ils sont auprès de lui. Porque fazem 3 dias que estavam Ils próximos n'ont de rien Jesus. mangé, ils n'ont rien à manger ni rien à boire. E não tinham nada a comer e beber. Mais Jésus a transformé leur vie. Mas Jesus transformou as suas La vidas. Bible a dit que Jésus a guéri les malades Jesus falou que ele curou os enfermos. et Jésus a transformé des vies. E Jesus transformou as vidas. Après cela, Jésus a multiplié le pain et le poisson. E depois disso, Jesus multiplicou os pães e os Ces peixes. personnes avaient reçu Essas pessoas tinham recebido plus qu'ils voulaient. mais do que eles queriam. Ils ne s'attendaient pas à Jésus de leur donner l'alimentation physique, Eles não esperavam que Jesus ia dar comida física. mais ils sont venus pour être guéris Mas eles vieram para se curar de ce qu'ils souffraient. do que eles sofriam. Mais ils ne s'attendaient pas à manger Mas eles não esperavam a ter à leur faim dans le désert. a saciar a fome no deserto. Alléluia. Aleluia. Alors, Então, parce qu'ils n'ont pas honte porque não tiveram que les gens vergonha leur voient près de Jésus. que as pessoas lhe vissem
crucificou Jesus. Ils étaient là Eles estavam lá parce qu'ils croyaient en Jésus. porque eles criam em Si Jesus. tu crois en E Jésus, se você crê em Jesus, tu ne peux pas avoir honte de lui. você não pode ter vergonha dele. Imaginez un homme Imagine homem et une femme se e marier. uma mulher que se casam. L'homme marié avec sa femme. Homem casado com uma mulher Et l'homme a honte e o homem tem de vergonha sortir en public avec sa de femme. sair publicamente com sua Il veut esposa. jamais sortir avec sa femme. Ele nunca quer sair com sua esposa. Quel est cet amour? Como é esse amor? Et vice-versa. E vice-versa. La femme qui est mariée avec un A homme, mulher que casa com um homem, elle ne veut jamais aller en public avec son mari ela nunca quer sair em público com parce seu qu'elle marido, a honte qu'on voit que c'est son porque mari. ela tem vergonha que veja com seu esposo. Quel est cet amour? Qual é esse amor? Si tu as honte de Jésus, Se você se envergonha de que les Jesus, gens te voient que as pessoas te vejam auprès de lui, perto dele, que les gens sachent que tu es chrétien, que as pessoas acham que você é crente, tu ne fais pas partie você não faz parte de ceux qui verront la gloire de Dieu. desses que vão ver a glória de Et Deus. Jésus parle encore. E Jesus fala ainda mais. L'évangile de Luc, Evangelho de Lucas, chapitre 9, capítulo 9, le verset 29, 30 et 31. verso 29, 30 e 31. Pendant qu'il priait, Durante sua oração, l'aspect de son visage changea a aparência do seu rosto transfigurou-se et son vêtement devint une éclatante e blancheur. a sua roupa ficou branca. Et voici, E eis, deux hommes s'entretenaient avec lui. homens estavam falando com ele. C'était Moïse et Élie Eram Moisés e Elias, qui apparaissant dans la gloire que apareceram com glória. parlaient de son départ qu'il allait s'accomplir à Falavam da sua Jérusalem. morte que ia se cumprir em Jerusalém. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Glória a Deus. Jésus a parlé Jesus falou qu'il y a certains qui sont ici que existe alguns que estavam ne mourra point que não morreriam afin de voir la gloire de Dieu se antes de manifester. ver a glória de Deus se La Bible a manifestar. dit que 8 jours plus A tard, Bíblia fala que 8 dias depois, il a pris ele tomou Pierre, Jean et Jacques Pedro, João e Tiago et il a monté dans la e ele montagne subiu sobre a pour se montanha mettre à l'écart pour prier. para se colocar à parte. Vous para voyez, orar. Jésus priait aussi. Vocês vejam como Jesus orava Même também, autant que fils de Dieu, sendo ele o filho de Deus. lui aussi il fait son Ele também sacrifice. fazia seu sacrifício. Il ne s'est pas lâché tout. Ele não se Je relaxou. suis fils de Dieu. Eu sou filho de Deus. Jésus prie Jesus orava jour et nuit. dia e noite. Jésus prie. Jesus orava. Mais Jésus prie toujours. Mas Jesus Il orava amène sempre toujours avec lui com eles Pierre, Jean et Jacques. Pedro, João e Tiago. Alléluia. Aleluia. Il amène toujours Pierre, Jean et Jacques Sempre levava Pedro, João e Tiago avec lui. com ele. Et la Bible a dit E a Bíblia diz que Jésus fut transfiguré que Jesus foi transfigurado à tel point a tal ponto qu'il y avait Moïse et Élie que existia Moisés qui entretenaient avec lui. e Elias que falavam com ele. Et ces trois hommes qui étaient avec lui, E esses dois homens que estavam com ele, Pierre, Jean et Jacques, os três homens, Pedro, João e Tiago, il dit Seigneur, eles disseram: Senhor, il est bon qu'on est ici avec vous. como é bom estar com você. On va dresser trois tentes, Nós vamos edificar três tendas. un pour vous, un pour Moïse et un pour Élie. Moisés, o pai Elias. Tellement qu'ils étaient dans une joie Tanto que eles estavam tão de voir la gloire de Dieu se de ver manifester. a glória de Deus se Vous savez ce manifestar. qu'il parlait avec Jésus? E vocês sabiam do que falavam com Jesus? C'est que Moïse et Élie parlaient avec Jésus. O que Moisés e Elias falavam com Ils Jesus? entendent parler de sa mort à E eles Jérusalem. estavam a falar da La manière qu'il allait accomplir a forma que ia se cumprir l'œuvre du Père. a obra do Pai. Jésus est venu Jesus veio pour accomplir l'œuvre para de Dieu. cumprir a obra de Deus. Ne pensez pas Não pense que Jésus est venu pour faire ce qu'il que veut. Jesus
veio para fazer o que Il ele est quer, venu annoncer un royaume. mas ele veio anunciar o Et il est reino. venu payer le prix E ele veio pagar o pour preço racheter ma vie para comprar a minha et pour vida racheter ta e vie. para comprar a sua vida. Amen. Amém. 8 jours plus tard, 8 dias que após Jésus a parlé que Jesus tinha qu'il y falado en a certains qui verront la gloire de Dieu avant qu'il meure d'ici, que partir d'ici. existiria pessoas que viriam a sua Oui, glória je antes sais que le ele mot. partisse. 8 dias Pierre, após Jean et Jacques, Pedro, João e ils Tiago ont vu la gloire de Dieu se viram a glória de manifester. Deus se manifestar. Amen. Amém? Pourquoi? Por que é? Pourquoi Pierre, Jean et Porque Jacques é que Pedro, ont João vu e la Tiago gloire de Dieu? viram a glória de Deus. Ils ne s'est pas éloignés de Jésus. Eles não se afastaram de Jesus. Ils n'ont pas eu honte de Eles Jésus. não se envergonhavam de Jesus. Ils n'ont pas eu honte de Eles Jésus. não se envergonhavam de Jesus. Oui, Sim, il y a eu un moment dans la vie de Pierre existe um momento na vida de Pedro qu'il a eu peur que ele teve medo d'être appelé disciple de de Jésus. ser chamado discípulo de Jesus. Il a eu peur Ele teve parce que medo quand il a vu qu'ils ont saisi porque Jésus quando eles viram que tomaram Jesus pour l'amener à para la croix, levar a cruz, il a eu peur. ele teve muito medo. Mais en aucun cas il a eu honte de Mas, Jésus. em nenhum instante ele se envergonhava de Il Jesus. n'a pas eu la honte de Ele Jésus. não se envergonhou de Jesus. Et ils ont vu E eles viram la gloire de Dieu se a manifester. glória de Deus se manifestar. Pierre, Jean Pedro, et Jacques, João e Tiago, ils ne s'est pas éloignés de eles Jésus. não se afastaram de Et Jesus. ils n'ont jamais dit non à E Jésus. nunca eles disseram não para Ils ne Jesus. s'est jamais éloigné de Eles Jésus à nunca cause se de ses afastaram paroles. de Jesus por causa de suas Il y palavras. a eu des moments, Houve momentos Jésus dit des paroles que Jesus dizia très palavras muito duras. Jésus disait des paroles très dures. Jesus dizia palavras muito duras. Race d'incrédules, Raça de incrédulos, hommes de peu de foi. homem de pouca fé. Jésus disait des paroles dures. Jesus dizia palavras duras. Mais Pierre, Mas Pedro, Jean, João, Jacques, Tiago ils ne s'est jamais éloigné de nunca Jésus. se afastaram de Jesus. Le secret, O segredo, pour que tu puisses voir para que você possa ver la gloire de Dieu a glória de Deus dans ta vie, na sua vida, n'ayez pas honte de Jésus. não se envergonhe de Et Jesus. ne t'éloignez jamais E de não se Jésus. afaste nunca de Jesus. C'est le secret de ces trois É o hommes. segredo desses 3 homens. Ils sont jamais éloignés de Jésus. Eles nunca se Ils afastaram. n'ont jamais dit non à Jésus. Eles nunca disseram não para Jesus. Peut-être aujourd'hui, Talvez hoje tu es chrétien, você é um tu crente, fais partie de l'église. você faz parte de uma igreja Et des fois, e muitas das vezes ton pasteur, o teu pastor il te demande des choses ele te pede algo qui ne tombent pas bien. que não dá certo Et tu dis non. e você diz não. Ah, pasteur, je ne peux pas. Ah não, pastor, não posso Je suis fazer. occupé. Eu estou ocupado. Aujourd'hui, je ne peux pas. Hoje eu não posso fazer. Je suis occupé. Eu estou ocupado. Ce week-end, je ne suis pas ici. Esse fim de semana eu não estarei Je presente. suis en vacances. Eu estarei de férias. Le pasteur ne savait même pas. E o pastor nem sequer Des sabia. fois, Muitas das vezes tu dis non você diz não à ton pasteur. ao seu pastor. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e nous irmãs, n'allons pas voir Dieu nós não vamos venir ver en personne lui-même vir fisicamente pour nous dire, mon fils, para dizer, meu filho, ma fille, minha filha, va faire telle chose. vai fazer algo assim para mim. Dieu va toujours passer Deus, ele sempre passará à travers un homme, através de um à homem, travers une personne. através de uma pessoa. Ton pasteur, par exemple, Teu pastor, por exemplo, de l'église que tu fais partie. da igreja que tu fazes parte, Des fois, il te demande des choses. muitas vezes ele te pede Ce n'est algo, pas parce qu'il a besoin, não é porque ele ce n'est pas parce qu'il ne necessita, peut pas le faire, e nem é porque ele não pode fazer, mais des fois, mas muitas das vezes tu es mise à l'épreuve. você é colocado em prova.
tu es mise à l'épreuve você é colocado à prova. et tu dis non, E você diz não, tu as perdu la bénédiction. você perdeu a bênção. Imaginez, Imagine quand Jésus quando Jesus a dit à Pierre, disse a Pedro, Jean et Jacques, João e Tiago, venez avec moi, venham on comigo, va à la montagne prier. vamos à montanha Quand orar. Jésus monte dans la montagne pour Quando prier, Jesus subir a montanha para il orar, passe la nuit entière en train de ele prier. passa a noite inteira orando. Le jour que Jésus No dia que Jesus a prié dans la montagne avant de descendre à Jérusalem, eu tinha orado antes de descer a il a Jerusalém, prié la nuit entière. ele tinha orado a noite toda. Il laisse ces trois hommes là Ele à deixava côté. aqueles 3 homens de lado, Il va un peu plus loin ele vai mais longe et il dit, e ele diz, veillez et priez. vigiai e orai. Et quand il revient, E quando ele voltava, les disciples étaient quoi? os discípulos estavam En como? train de dormir. A dormir. Jésus a dit, veillez et priez. Dizia, vigiai e orai. Il s'éloigne encore. E ele se afastava Quand il novamente. revient, E quando ele voltava, il dort. eles dormiam. Jésus dit veillez Jesus dizia, vigiai et priez. e orai. Il s'éloigne. E ele se afastava Il est novamente. revenu, E quando ele voltava, ils étaient en train de eles dormir. estavam dormindo. Il a dit maintenant, Eles disseram agora, levez-vous. levante-se. Le moment est venu. O momento é chegado. On doit partir. Temos que ir. C'est le jour Era o dia que Jésus a accompli Jesus tout dans la croix de que ia Calvaire. a cumprir tudo na cruz do Pour que moi Calvário. je puisse être ici. Para que hoje eu pudesse estar Pour que aqui. toi tu Para que puisses être você ici. pudesse estar Il aqui. nous a rachetés. Ele nos comprou. Jésus nous a rachetés. Jesus nos comprou. Parce que Porque Dieu nous aime. Deus nos ama. Dieu est amour. Deus, ele ama. Dieu n'a pas honte de sa Deus, création. ele não se envergonha da sua Dieu n'a criação. pas honte de toi. Deus não se envergonha de você. Dieu n'a jamais eu honte de Deus nous. nunca se envergonhou de nós. Pourquoi on devait avoir Por que é honte de que Jésus? devemos nos envergonhar de Jesus? Qui sont Quem são ceux qui verront la gloire de Dieu? aqueles que vão ver a glória de C'est Deus? ceux qui ne s'éloignent pas de Jésus. São aqueles que não se afastam. C'est ceux qui n'ont pas honte de Jésus. São aqueles que não têm vergonha. Ceux qui ne disent jamais non à Jésus. Aquele que não diz nunca não para Alléluia. Aleluia. Mon ami, Amigo, le secret est cela. o segredo é este. Je ne sais pas si tu es en train de Eu comprendre. não sei se você está entendendo. Serve Dieu Servir a Deus auprès de ton pasteur. perto de seu pastor Cela ne veut pas dire não quer dizer que tu es esclave de l'homme. que você é escravo do homem. Mais tu sers Dieu Mas você serve a Deus auprès de ton pasteur. perto de seu pastor. Tu fais des choses dans ton église Você faz coisas na sua igreja pour le royaume de Dieu. para o reino de Deus. Pierre, Pedro, Jean, João Jacques e Tiago n'a jamais dit non à Jésus. nunca disseram não a Jesus. Levez-vous, Levante-se, Pierre, Jean et Jacques. Pedro, João e On y va à la Tiago. montagne. Vamos à montanha. On va veiller toute la nuit et prier. Vamos orar a noite todas. Pierre dit, me voici Seigneur. Pedro dizia aqui estou. Jean dit, me voici Seigneur. João dizia aqui estou. Jacques dit, me voici Seigneur. Tiago dizia aqui estou. On y va. Vamos. Ils n'ont jamais fatigué. Ele nunca estava Ils cansado. n'ont jamais dit, ah Ele non. nunca disseram, ah não. Encore aller avec De eux. novo ir Ah, je ne com peux ele. pas aujourd'hui Seigneur. Ah, hoje eu não posso Il não. faut que j'aille voir ma Eu famille. tenho que ver meus familiares. Non. Não. Ils ont tout sacrifié. Eles sacrificaram Ils sont tudo. au pied de Jésus. E estavam no pé de Jesus. Jour et nuit. Dia e noite. Qui sont Quem são ceux qui verront la gloire de Dieu aqueles que ici vão sur ver cette a terre? glória de Deus aqui mesmo na terra? Avant l'enlèvement de Antes l'église. do arrebatamento da igreja. Qui verra la gloire de Quem Dieu dans sa vai vie ver a glória ici, de Deus dans cette terre? aqui nesta terra? C'est ceux qui ne sont pas São aqueles que não são, éloignés de Jésus. não estão afastados. Ceux qui ne sont pas honte Aqueles que não se envergonham de Jésus. de Jesus. Ceux qui ne disent Aqueles jamais que non digam não, nunca não à Jésus. a Jesus. Quand on refuse, Quando a gente rejeita, quand on dit non quando dizemos não à faire les choses a fazer as coisas de Dieu, de Deus, ce n'est pas à l'homme de Dieu qu'on dit non. não é ao homem de Deus que você diz não, C'est à Dieu qu'on dit non. é a Deus que você diz Quand não. ton pasteur te dit, Quando o teu pastor diz, est-ce que tu peux nous aider à nettoyer l'église? será que você
pode nos ajudar a limpar a igreja? Ah, pasteur, aujourd'hui, Ah, je ne pastor. peux pas. Hoje eu não posso. Je suis occupé. Eu estou muito ocupado. Ce n'est pas au pasteur que tu as dit non. Não, pastor, que você diz não. C'est à Dieu que tu É as a dit. Deus. Quand le pasteur te demande Quando o pastor te pede d'aller de ir, récupérer peut-être des frères et sœurs recuperar talvez irmãos ou irmãos qui n'ont pas les moyens de venir à l'église, que não tem meios de chegar à ils n'ont pas igreja. les transports. Ele não tem nenhum Ah, je transporte. ne peux pas. Ah, pastor, La eu não semaine posso. dernière, j'avais déjà récupéré des sœurs là-bas. Passou, já tinha recuperado. Ah, je ne peux pas aller récupérer des gens tout le temps. Ah, eu não posso recuperar todo o tempo as pessoas. Ce n'est pas au pasteur que tu as dit non. Não, pastor, que você disse C'est à não. Dieu que tu É as a Deus que você dit. disse. L'œuvre appartient à qui? A obra pertence a quem? Appartient à Dieu. Ela pertence a Deus. Quand tu dis non Quando você diz à não l'œuvre de Dieu, à obra de Deus, tu as dit non à Dieu. você disse não a Deus. Tu as dit non à Jésus. Você disse não a Jesus. Pierre, et Jean et Jacques Pedro, João e Tiago n'ont jamais dit non. nunca disseram não. Voilà le secret. Aí está o Ils n'ont segredo. jamais eu honte de Jésus. Eles nunca tiveram vergonha de Jesus. Ceux qui verront la gloire de Dieu Aqueles que vão ver a glória de Deus ici sur cette terre, aqui nessa terra, c'est ceux qui n'ont pas honte de Dieu. e aqueles que não têm Ceux vergonha qui de n'ont Jesus. pas honte de Jésus. Aqueles que não têm vergonha de Jesus. Ceux qui n'ont jamais éloigné de Jésus. Aqueles que nunca se afastaram Ceux de qui n'ont Jesus. jamais dit non à Jésus. Aqueles que nunca disseram não a Jesus. Voilà Aí ceux está. qui verront la gloire E de os Dieu que vão ver a glória de se Deus manifester dans se leur vie manifestar na sua vida terrestre. terrestre. 8 jours à peine 8 dias apenas que Jésus a parlé cela. que Jesus falou isso. Pierre, Jean et Jacques Pedro, João ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. viram a glória de Deus na sua vida. Si tu n'as pas dit gloire à Dieu encore, Se mon frère, você não disse glória a Deus, meu irmão, tu n'as pas compris. é que você não entendeu. Le secret O segredo pour avoir la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie, para ter a glória de Deus manifesta na sua dans ta vie terrestre. na tua vida terrestre N'ayez pas honte de Jésus. é não se envergonhar de Jesus. Ne t'éloigne pas de É Jésus. não se afastar de Jesus. Ne dis jamais non à E Jésus. nunca dizer não a Jesus. Ça, c'est le secret. Esse é o segredo. Et la gloire E a de Dieu glória de Deus va se manifester dans ta vie, manifestar na sua vida. ici sur cette terre, Aqui sobre essa terra. avant que tu ne sois plus ici. Antes que não esteja mais aqui. Amen, mon ami. Amém, amigo? Voilà la parole Aqui está a que palavra Dieu a pour toi que aujourd'hui, Deus tinha para você pour que hoje. ta vie puisse se Para que changer, a sua vida possa mudar, transformer. ser transformada. Maintenant, tu as compris Agora você ce entendeu que tu dois faire o que você tem que pour fazer pouvoir voir para poder ver la gloire de Dieu a dans ta vie. glória de Deus na sua vida. N'ayez pas honte de Jésus. Não tenha vergonha de Jesus. Ne t'éloigne pas de Jésus. Não te afaste de Jesus. Ne dis jamais non pour Jésus. Não digas nunca não para Jesus. Et tu verras la gloire Você vai ver a glória de Deus dans ta vie. na sua vida. Amen. Amém? Soyez un Pierre, Seja Pedro, un Jean João et un Jacques. e Tiago. Amen. Amém? Je vais prier pour toi, mon ami. Vou orar por você. Fermez tes yeux. Feche seus olhos. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus je Pai, te remercie, mon eu quero te agradecer, Pai. car tu nous as permis Hoje aujourd'hui nos permitisse hoje d'être dans ta présence de estarmos na tua et presença de comprendre ta parole. e de entendermos a tua palavra. Comment nous devons faire Como devemos fazer pour avoir ta gloire para ter a tua glória ici sur cette terre, aqui sobre essa terra, dans notre vie. em nossas vidas. Et nous avons compris. E nós À entendemos partir de ce moment, que a partir desse momento je dépose la vie de mon eu ami deposito a vida do meu amigo entre tes mains. entre tuas Au mãos. nom de Em Jésus, nome de Jesus. transforme son cœur, Transforma o seu coração. renouvelle son cœur Renova o seu coração. pour que Seigneur, Para que, Senhor, il puisse en ce moment ele possa nesse instante ne plus jamais s'éloigner de Jésus nunca mais se afastar. et ne plus jamais avoir honte de E Jésus nunca mais ter vergonha. et ne plus jamais dire non à Jésus, Nunca mais ter não, dizer mais qu'il não, puisse rester ferme mas que ele possa continuar pour que firme. ta gloire Para que a tua se glória se manifeste manifeste dans sa vie na terrestre sua vida terrestre. avant l'enlèvement de Antes ton do Église. arrebatamento de sua Au igreja. nom de Jésus, Em nome de Jesus. fais de lui aujourd'hui Faça dele un Pierre, Pedro, un Jean, João, un Jacques,
Tiago, fermes firmes dans la foi na fé en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Ils sont prêts. Eles estão prontos. C'est des soldats debout, São soldados de pé, prêts à aller en guerre. prontos a ir à Quand guerra. le maître leur dit, Quando o mestre disser, on y va, vamos, levez-vous, ils levante-se. sont déjà debout. E eles já estão de pé. Seigneur Père, Senhor Deus Pai, merci pour la vie de ces obrigado personnes. pela vida da Continue avec mon ami. Continua com meu amigo. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. bénis le Seigneur. Abençoa. Transforme Transforma tout ce qui ne va pas tudo que não vai dans sa vie. na sua vida. S'il y a quelqu'un Se alguém qui est malade, que está doente, qu'il soit guéri que ele maintenant. seja curado. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. toi qui es malade, Você que está doente, reçois la guérison. receba a cura. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. reçois la transformation. Receba a transformação. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. que la gloire de Que Dieu a glória de se Deus manifeste se manifeste dans ta vie. na tua vida. Accroche-toi à Jésus. Agarre-te, Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Merci, Papa, Obrigado, Pai, pour tout ce que tu as fait pour por nous. tudo que fizeste. La révélation de ta parole A revelação da que tua tu nous as palavra. appris Que aujourd'hui. tu nos ensinaste Que hoje. si nous voulons voir la gloire de Que se Dieu quisermos ver a tua glória dans notre vie, em nossas vidas, on ne doit pas avoir honte de Jésus. não devemos nos envergonhar. On ne doit pas s'éloigner de Não Jésus. devemos nos afastar de Et on ne doit pas dire non à Não Jésus. devemos dizer não a Jesus. Ah, merci, Papa, Ah, Senhor, obrigado. pour la révélation de Por ta essa parole. revelação. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, mon ami, meu amigo, nous sommes arrivés à la fin de cette chegamos émission. ao termo dessa. J'espère que vous avez compris. Eu espero que você J'espère que la parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui a palavra de Deus foi nos dada, vous a parlé, que falou com você. va vous permettre d'être Vai différent permitir que você se torne diferente dans votre vie chrétienne. na sua vida cristã. Amen. Amém? N'oubliez pas Não esqueça de partager cette de vidéo. compartilhar essa vida, Allez dans notre chaîne de YouTube, ir lá no nosso canal YouTube, Missionnaire Poté, Missionário dans notre Poder, Instagram. no nosso Instagram, Likez les vidéos e de like as Abonnez-vous. vídeos, de se inscrever et partagez les e vidéos. compartilhar os vídeos. Que chacun de nous Que cada de nós fasse son possible façamos o possível pour participer para dans participar l'agrandissement du royaume de no Dieu. crescimento do reino de Deus. Amen. Amém? Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Nous allons remercier Dieu Vamos agradecer a pour Deus ce moment que nous avons passé por esse ensemble. momento que passamos juntos. Amen. Amém? Priez avec moi Ore en conosco remerciant Dieu. em agradecimento a Deus. Seigneur Père, Senhor Pai, merci Papa eu te agradeço, pour Pai, tout ce que tu as fait pour nous por aujourd'hui. tudo que fizeste. Merci pour ta parole. Pela tua palavra. Merci pour toutes choses. Por todas as Au coisas. nom de No Jésus-Christ, nome de Jesus. continue avec nous Continua à nous conosco. enseigner de ta Nos parole, ensinando à a nous tua apprendre, Seigneur, le chemin. Nos ensinando o teu caminho. En Em Jésus-Christ, Jesus Cristo. au nom du Em Père, nome do au Pai, nom du Fils do Filho et du e Saint-Esprit. do Espírito Santo. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos On se abençoe. retrouve dimanche. E vamos nos encontrar domingo. L'appel du Seigneur. A paz